Mas eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, e está lá no livro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, 15. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Quero dizer, se por acaso, alguém está nos visitando e você está com uma criança e você quiser levar para o Kids, tá? Fique à vontade, é aqui à nossa direita. A gente acabou não falando, de 1 a 12 anos, nós temos lá professores que estão ministrando, né? Nós falamos que são pastores de criança, ministrando as nossas crianças. Aqui o nosso Kids não é entretenimento não, viu? As crianças aprendem mesmo da palavra de Deus. Você abriu aí, Isaías capítulo 49, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Você quer mesmo? Então fala assim: eu quero que o Senhor fale comigo. Então vamos pedir isso para Ele, né? Porque só Ele pode fazer isso. Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração juntos. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Senhor, como nós amamos a Tua presença. E Pai, eu quero te pedir que essa presença tão densa, tão maravilhosa, Pai, possa tocar o coração daqueles que ainda não se sentiram tocados nessa manhã. Talvez algumas pessoas vieram aqui nessa manhã hoje tão cansadas da semana, tão cansadas de tantas coisas. E eu quero te pedir que a Tua presença possa começar a abraçar e quebrar, Senhor, todas as correntes, todas as barreiras, para que essa palavra, Pai, possa cair em terra boa. Pai, nós queremos declarar que o nosso coração está receptivo, a nossa mente alerta, desejosos de ouvir a Tua voz. Porque só o Senhor pode falar, Pai, no nosso espírito. E por isso eu quero te pedir, fala aonde a minha voz não consegue chegar. Que essa palavra seja revelada no nosso espírito, através do Teu Espírito Santo. Fala com a Tua igreja nessa manhã. Eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia do inferno e te pedir, Deus, que o Senhor possa fluir abundantemente, como um rio, sem barreiras nesse lugar. No nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queridos, esse é um texto muito especial para nós, porque esse texto é um texto onde o Senhor, Ele literalmente, faz uma comparação, Ele se compara com uma mãe. A gente vai entender isso. Eu não podia, nesse dia, não citar sobre isso. Agora, esse texto, na verdade, ele começa alguns versículos antes, quando o povo estava dizendo: Deus nos abandonou. E o Senhor vem dizendo assim: mas o Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então, esse texto que nós lemos, na verdade, é uma resposta de Deus. E essa resposta de Deus vem com uma pergunta. Ele vem dizer assim: por acaso, na NVI diz assim, por acaso uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda está mamando? O que acontece, gente? Deus, Ele fez algo tão tremendo na vida da mulher, que ainda que ela quisesse, uma mãe quisesse esquecer-se do seu filho, ela não consegue. Biologicamente ela não consegue. Sabe por quê? Você sabia que existe um hormônio chamado hormônio do amor? Quantos aqui já ouviram falar do hormônio do amor? Olha, poucas pessoas. Existe um hormônio que chama-se ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. E você sabia que no momento do parto existe uma descarga de ocitocina? Então, ainda que uma mulher ela não seja apta para amar, no momento do parto ela recebe uma descarga do hormônio do amor. E durante a amamentação, ela também, esse hormônio ele é liberado. Então, mesmo que essa mãe quisesse esquecer-se desse filho, o seu coração foi plantado por Deus, um amor que é biologicamente, cientificamente comprovado. Mas se ainda o amor não fosse suficiente, você sabe que o leite materno, ele é uma coisa louca. O leite, ele é produzido, o corpo produz leite na proporção que a criança mama. Então, se uma criança vai parando de mamar, o leite vai parando de secar. Vai secando, vai parando de produzir. Então, ou seja, se uma criança mama, aquele leite vai descer. E se ela não for amamentar a criança, ela vai começar a sentir dor. Mas Deus
olha, ainda que essa mãe, que eu habilitei ela, para que ela não se esqueça, habilitei ela de todas as maneiras que ela se esqueça. Eu quero que você entenda algo, eu não me esquecerei de você. E o Senhor, Ele vem dizer assim, sobre esse amor. E eu acredito que o fato de Deus usar o amor de mãe, Ele tem uma coisa muito especial. Porque Deus, quando Ele fez o homem e a mulher, Ele deu papéis, Ele deu habilidades para os homens que as mulheres não conseguem fazer. Sabia que o papel dos pais na vida dos filhos é definir destino e direção? E que muitas vezes quando nós crescemos com uma ausência paterna, com a ausência, né, no sentido de não ter, ou ausência no sentido de um pai que não é presente, mesmo estando vivo, né, muitas vezes nós nos tornamos adultos sem direção. Agora, o papel da mãe é amar. O amor que Deus colocou no coração da mulher é algo que se assemelha ao amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Não é sobre o amor de mãe, é sobre o amor de Deus. Por quê? Porque quando Deus cria o ser humano, Deus queria que esse ser humano já nascesse conhecendo o amor de Deus. E então Deus coloca algumas características sobre esse amor materno, que a gente fala que é um amor, né? É um amor de doido, é um amor referência. Mas esse amor, na verdade, ele aponta para o amor de Deus. A primeira coisa é que dentro de uma normalidade, você vai me ouvir falar isso várias vezes, dentro de uma normalidade. Por quê? Porque por causa do pecado, gente, muitas pessoas, nós somos uma construção. E muitas mulheres, ao chegarem à maternidade, elas chegam feridas, machucadas. E muitas vezes, quantas vezes nós vemos, né, pelas ruas, mulheres drogadas, grávidas, que elas não estão nem entendendo aquilo que elas estão fazendo. E aí você imagina o que vai ser aquela criança. Ela não vai receber aquilo que nós vamos falar aqui. Por isso que eu sempre vou falar dentro de uma normalidade. Então, dentro de uma normalidade, a primeira coisa que nós aprendemos é que uma mãe ama o seu filho quando ele ainda é um grão de feijão. Não é assim, Julie? A Julie está gravidinha ali, né? Nós temos algumas gravidinhas na igreja. E é uma coisa muito engraçada. Porque a partir do momento que uma mulher sabe que ela está grávida, ela já se apaixona. Ela não viu a cara do filho. Não sabe se é bonito, se é feio. Não sabe se é inteligente, né? Se não é lá aquelas coisas de inteligência. Ela não sabe se ele é bom, se ele é mau. Mas ela ama. E isso aponta para o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é assim conosco. Deus, Ele nos ama antes que a gente tenha feito qualquer coisa para Ele. Você sabia disso? Você consegue imaginar isso? Não é assim, né? O pai e uma mãe, né? Ele está lá, está grávida e está lá, né? Mexendo na barriga e falando palavras de amor para aquela criança. Você já parou para pensar que Deus, Ele também nos ama dessa forma? Deus, Ele não nos ama pelo que nós fazemos. O amor de Deus, Ele não é por mérito. O amor de Deus para nós, queridos, Ele é um amor porque somos filhos. Sabe, existe uma máxima da graça, que é o quê? Não importa o que você faça, não importa para que Deus te ame mais, não importa o que você faça para que Deus te ame menos. O amor de Deus, ele não é por mérito. Deus, ele nos ama simplesmente porque Ele escolheu nos amar, simplesmente porque somos filhos. Não é porque você é bonito, não é porque você faz algo lindo para Deus, não é por mérito. Deus simplesmente nos ama. Olha para quem está do seu lado e fala: você é amado por Deus. Agora acrescenta para ele: antes de ser um grão de feijão. Querido, eu e você somos amados por Deus. O amor de Deus por nós não é por mérito. Então nós precisamos desfrutar disso. Sabe que uma mãe, ela pode amar o seu filho ainda no ventre, mas ela não sabe o que vai ser dessa criança. Esses dias eu conversando com o Davi, e eu falava para ele, né, que às vezes você vê uma pessoa muito má na sua fase adulta, mas toda pessoa má um dia foi um bebê fofinho, não é verdade? Quem já viu a foto do Hitler, bebezinho? Gente, coisa mais linda. Deixa eu falar. Agora, olha para quem está do seu lado e fala: você também um dia foi um bebê fofinho. Não ri da cara dele. Ah, riu por quê? Todos nós fomos um bebê fofinho um dia. Ué, amém? Uns mais fofinhos do que outros, né? Agora, olha só, gente. Se o homem, né, se a mulher não sabe o que aquele filho vai ser um dia, uma coisa é fato: Deus sabe o que nós vamos ser.
Davi, ele escreve no Salmo 139 assim, ó, no versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião, ainda informe, mas todos os meus dias, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Querido, antes que nós fizéssemos qualquer coisa, Deus já sabia o que seria a nossa vida. Sabe, cada vez que você erra, você fica decepcionado com você mesmo, sim ou não? A gente fica tão frustrado quando a gente erra, quando a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, poxa, mas de novo. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus já sabia quantas vezes eu e você iríamos errar. Quero dizer uma coisa para você, talvez você diga assim, de novo, mais uma vez. Mas cada vez que você erra, Deus celebra, sabe por quê? Ele fala, menos uma vez. Deus já sabe, puxa, aqui, né, o Enos vai errar 1000 vezes. Aí na 100ª vez, o Enos está lá frustrado, arrasado, falando, Deus, de novo, mais uma vez. E Deus, menos uma. Eu já sei que ele vai errar 1000, já falta só 900. Deus nos ama, querido, independente do que não é por mérito. Ele nos ama porque nós somos filhos. E a Bíblia diz para nós, João, ele vem dizer para nós em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então eu quero dizer uma coisa, você e eu só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele colocou do mesmo jeito que Deus colocou no coração de uma mãe, no corpo, né, físico de uma mãe, capacidade para ela amar um filho. Você e eu só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você é alvo do amor de Deus, não é pelo que você faz, mas é simplesmente porque Ele escolheu nos amar. A outra coisa linda que a gente entende no amor de mãe é que as mães, elas amam os filhos especialmente. Você quer ver uma coisa que dá briga? Eu não sei na sua casa. Na minha casa não acontecia isso. Mas na casa do Marcos é muito engraçado. Porque eles ficam provocando a minha sogra, dizendo, se fosse o seu filhinho caçula, para ele você fazia. Não é assim? Se fosse fulano, porque você gosta mais dele. Não é assim? Tem alguma casa que é assim? Fica lá, minha mãe gosta, ela não fala, mas ela gosta mais de fulano. E aí você fala para a mãe, o que ela faz? Ela fica brava, porque nenhuma mãe, toda mãe ela fala assim, não, eu gosto de todos iguais. E aí, isso é verdade ou não? Há controvérsias agora, né? Então vamos lá, vou explicar isso para você. Uma mãe pode ter 14 filhos, queridos. Agora, uma característica que uma mãe tem, e eu gosto muito dessa demonstração em um livro, e também se tornou filme bem controverso, chamado A Cabana. Alguém já assistiu esse filme? Se você não assistiu, vale muito a pena. E nesse filme, por incrível que pareça, Deus se apresenta como uma mulher. E existe um porquê disso, porque o Mackenzie, que é o personagem principal, ele tinha um problema com o seu pai. Ele tinha marcas profundas no seu coração com relação ao seu pai, a paternidade. E por causa disso, Deus se apresenta de uma outra maneira para ele, para que ele pudesse receber o que o pai tinha para falar. Então, o pai, né? É por isso, essa é a razão. Agora, uma coisa muito interessante é que em alguns momentos do filme, o pai fala para o Mackenzie assim, eu gosto especialmente de você. E há um determinado momento numa conversa que quando o Mackenzie vai falar da sua esposa, o pai diz assim, eu gosto especialmente dela. E essa é a maneira que Deus nos ama. Essa é a maneira que as mães gostam dos seus filhos, elas gostam especialmente. Eu gosto particularmente. E Deus, Ele nos ama assim. Deus não tem um amor hierárquico, não tem primeiro lugar. Não tem nada a ver com posição. Não tem a ver, como nós falamos, não é meritocrático, mas também não é hierárquico. Deus não ama primeiro, né? Deus ama mais o pastor e a pastora. Não. Deus ama especialmente você. Deus me ama especialmente. Então Deus nos ama de uma maneira particular. E esse especialmente nos torna especiais mesmo. Não é tipo assim, é o primeiro, segundo, terceiro. A gente tem essa mania, né? Quem é o primeiro lugar na sua vida?
Os meus filhos, eles dizem assim, o João Pedro, ele brinca, né, fica provocando Marcos, e ele fala assim, seu filho favorito é o Davi, né? E aí o Marcos, para cutucar, às vezes brinca com isso e tal. Daí o Marcos pergunta assim, e da sua mãe, quem é o filho preferido? Aí ele fala assim, não sei, ela disfarça muito bem. Então assim, nós temos essa mania de querer saber quem é o primeiro. Quem é meu melhor amigo? Em primeiro lugar. Mas eu preciso dizer algo, Deus não tem primeiro lugar. Deus não tem segundo lugar. Ele ama especialmente você. Você é especial para Deus. Ele te ama de uma maneira especial. Não tem a ver com primeiro, segundo ou terceiro lugar. Tem a ver com uma maneira particular. Os nossos cargos, as nossas posições não refletem o amor de Deus por nós. Eles refletem outros atributos de Deus. Jesus, ele passou todo o seu ministério aqui na terra, tentando tirar essa cultura de primeiro lugar. Os discípulos estavam lá, quem é o maior no reino dos céus? Quem será que é o primeiro? E ele estava dizendo para eles, né, Jesus vai lá, em João, nós vemos ele lavando os pés dos discípulos. E ele falou assim, olha, se eu sou mestre, e eu lavo os pés de vocês, vocês têm que fazer as mesmas coisas. Ele está o tempo todo dizendo para nós, eu amo particularmente você. Eu amo especialmente você. Então eu quero dizer algo, você é especial para Deus. Deus ama você especialmente, de uma maneira particular. E nós precisamos entender que muitas vezes nós achamos então que uma pessoa ocupa uma posição é porque ela é mais amada por Deus. Tem gente que acha que Deus tem seus filhos preferidos. Pastora, Deus tem seus filhos preferidos? Não. Deus tem atitudes preferidas. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem atitudes preferidas. Lá no Salmo, capítulo 25, versículo 14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. O Senhor, Ele revela a sua intimidade. Para quem? Para os seus filhos preferidos? Não! Para aqueles que dispõem o seu coração em ouvir o Senhor. Para quem você conta, para qual dos seus filhos você vai abrir o seu coração? Para aquele que para te ouvir. E é assim que acontece com o Senhor. O Senhor, Ele está disposto a revelar a sua intimidade. E essa palavra intimidade dá a entender revelar o coração. Por exemplo, quando foi a última vez que você perguntou para Deus, Senhor, pelo que bate o teu coração hoje? Você sabia que hoje o coração de Deus está batendo por algo? O coração de Deus está batendo por alguém. E quando foi que nós assentamos na presença de Deus e falamos, Pai, pelo que bate o teu coração hoje? Às vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista de petições, com uma lista de número 1, número 2, número 3. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Mas tem alguém que vai chegar e falar, Pai, pelo que bate o teu coração hoje? O Pai ama aquele que tem a lista de compras, mas Ele vai revelar o seu coração para aquele que pergunta, Pai, pelo que bate o teu coração hoje? Então o amor de Deus, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem atitudes preferidas. E quando Ele encontra um filho com quem Ele pode abrir o seu coração, Ele vai abrir o seu coração. Vão haver filhos que vão buscar o Senhor, né? Há uma canção que de vez em quando eu estou no meu momento de adoração e eu falo muito para Deus, hoje eu só quero Tua presença, eu não vou te pedir mais nada. Quando foi a última vez que você foi tão constrangido pelo amor de Deus, falou, meu Deus, Deus me ama independente do que eu faço, Deus me ama apesar de mim. E você chega na presença de Deus e fala, Pai, hoje eu só quero a Tua presença, eu não vou te pedir mais nada, eu só te quero, eu só quero agradecer pela noite. Sabe, ontem aconteceu uma fatalidade, queridos. Uma criança, eu acho que uma menina de aproximadamente 5 anos, teve um problema de saúde, eu não sei o que aconteceu, ela sentiu uma dor muito forte, de repente deu uma hemorragia, e ela morreu. E hoje, no Dia das Mães, a Karen, que é a sua mãe, está enterrando a sua filha de 5 anos. Olha isso. Quando foi a última vez que você olhou para os teus filhos ali, brincando com você, e falou, Pai, obrigada pelos meus filhos aqui na mesa. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Pai, obrigado porque o Teu amor tem me cercado. Pai, obrigado porque esse amor tem me constrangido. Sabe, são atitudes de amor, atitudes de um coração grato a Deus, atraem o coração de Deus. Então nós precisamos entender isso.
Deus ama especialmente você. Não importa se você é o filho 1.337.000. O amor de Deus não é hierárquico. A terceira coisa que nós aprendemos do amor que Deus colocou no coração das mães, mas que apontam para o amor de Deus, é que o amor é sacrificial. A partir da gestação, você já descobre que você não vai mais viver para si mesmo. Você já não vai fazer as coisas na hora que você quer. Você não vai fazer as coisas mais no seu tempo. Você não vai mais dormir a hora que você quer. Eu conheço muitas mães. Eu gosto muito de acompanhar as mães no primeiro, principalmente nas fases iniciais, porque não é fácil, né? É muito desafiador. Eu conheço mães que choram no chuveiro, falando: Deus, será que um dia eu vou voltar a tomar um banho direito? As mães de plantão me entendem. O amor de Deus é sacrificial. Se você assistiu o nosso vídeo, você vai ver que tem uma pergunta, né, que as crianças ali fazem. E eu gostaria... É uma pergunta difícil para responder para as mães, que é: quando foi a última vez que você fez algo para você? Mas isso aponta para o amor de Deus, gente. O amor de Deus é sacrificial. Porque nenhum amor materno consegue demonstrar o sacrifício de Deus em entregar o seu filho para morrer numa cruz por nós. Mas não é só isso, não que isso seja pouco, mas olha que coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já olhou para a sua vida ministerial, espiritual, e você já parou e falou: Deus, se eu fosse o Senhor, eu tinha desistido de mim? Queridos, porque assim, tem dias que a gente ora e fala assim: ó, se aparecer um demônio na minha frente, eu vou orar, esse capeta vai embora agora em nome de Jesus. Não quero nem saber. Tem dia que se alguém chegar para você e falar: ora para mim, porque eu estou com dor de cabeça, você quase fala: manda outro. Tem dia que a gente acorda, gente, com uma... Outro dia eu vi uma expressão engraçada, que é uma tiriça. Sabe o que é tiriça? É uma preguiça, um negócio, sabe, lascado, que você não quer nem levantar da cama. Mas mesmo assim, Deus podia ir muito mais rápido, sem mim e sem você. Sim ou não? Você concorda que Deus poderia ir muito mais rápido? Talvez Deus chegaria muito mais longe, mas Ele segura o passo. Deus anda no seu ritmo, no meu ritmo. Quando talvez já era para você estar em outro estágio da vida, quando talvez já era para você estar fluindo no seu ministério, era para você estar lá ainda lambendo suas feridas. Ah, mas porque fulano nem ligou para mim? Não, mas... E Deus está lá, com um propósito eterno, mas Ele está sacrificando a si mesmo. Um Deus todo-poderoso, que não precisa de mim, que não precisa de você, mas Ele diminui o ritmo para andar ao nosso lado. Ele sacrifica os seus projetos ao contar conosco. Paulo, quando escreve sobre 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz: o amor é sofredor. Quantas vezes eu e você vamos fazer coisas que vão entristecer o coração de Deus, mas Ele simplesmente não desiste de nós. Ele prefere o sacrifício de esperar por mim e por você, esperar o nosso crescimento. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. A quarta coisa que eu aprendo é exatamente isso, é que o Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Você já viu quantas vezes uma mãe, às vezes você vê aquelas entrevistas, né, na televisão, o filho fez um monte de coisa errada, a mãe fala: não, mas foram as más companhias. Ela nunca consegue olhar e falar: puxa, mas não é possível. Ela não desiste de acreditar. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, nós vemos, na verdade, a parábola de um Deus pródigo, porque aquele pai apontava para Deus, e aquela parábola não é sobre o filho. Aliás, tem muita gente que acha que filho pródigo é alguém que sai e não volta, mas não é isso não. A palavra pródigo significa alguém que gasta demais. Uma pessoa que gasta muito, ela pode inclusive, juridicamente, ela perder os seus direitos de administrar as finanças.
E aquele menino, aquele filho, ele era pródigo, ele gastava demais, ele esbanjava, ele era uma pessoa que ele já tinha feito o que ele podia. Então, a única maneira que ele entendeu que ele poderia continuar gastando é se ele ganhasse a herança. E aí ele pede herança para o seu pai. Aí você imagina, você pedir uma herança para alguém que está vivo, é você dizer assim: olha, não me interessa o que você tem para me dar, não me interessa quem você é, eu só quero aquilo que você pode me proporcionar. E ele pega então aqueles recursos e ele vai embora. E aí, nessa história toda, quando esse filho está na lama, quando ele não tem mais nada, quando ele gastou tudo de novo, quando ele perdeu, ele estava em casa, ele gastou o que ele pôde, quando ele viu que não tinha mais, ele vai embora, e então ele gasta tudo, e quando ele vê que ele não tem outra alternativa, ele se lembra do pai. Mas ele não se lembra do amor do pai. Ele não se lembra da casa do pai. Ele se lembra das condições que o pai poderia proporcionar para ele. Agora olha que coisa engraçada. Esse pai já tinha dado tudo, já tinha apostado tudo. Mas o que a parábola do filho pródigo ela mostra para nós? A Bíblia diz que quando esse pai vê o seu filho de longe, ele estava esperando. Ele estava esperando, e quando esse filho ele chega, a Bíblia diz que ele troca a roupa dele. Então, mas ele não tinha direito a mais nada. Mas esse pai que aponta para o nosso Deus, ele mesmo assim investe. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: não importa a quantidade de vezes que você errou, que não traz acusação, é um amor que fala: vamos lá de novo, eu vou colocar o anel no seu dedo de novo, eu vou trocar a sua roupa de novo, eu vou colocar uma sandália. Às vezes a gente acha lindo ver algumas mães que fazem isso, mas eu quero dizer algo: esse amor é para apontar para o amor de Deus, para dizer para uma geração inteira, para dizer para mim e para você: eu não desisto de você. Querido, você foi feito para ser alvo do amor de Deus. Eu e você fomos feitos para ser alvo do amor de Deus. Um amor que não nos trata segundo os nossos méritos. Um amor que não tem primeiro e segundo. Um amor sacrificial. É assim que o pai o recebe. Ele não questiona as suas intenções. Ele corre ao encontro do filho. Ele restabelece a condição de filho. Mas esse pai já tinha dado todo o seu amor. Esse pai é pródigo. Esse pai está gastando mais do que devia. Você já viu alguém falar para uma mãe assim: viu, você já investiu demais nesse filho? Aí ela vai falar: mas é meu filho. Deus vai fazer a mesma coisa. Talvez você olhe para uma pessoa e diga: nossa, aquela pessoa dá vontade de desistir. Você sabe por que eu não desisto de ninguém, queridos? Porque Deus não desistiu de mim. E eu preciso dizer algo para você: o amor de Deus faz com que Ele não desista de você. Você pode até desistir do amor de Deus, mas Ele te abraça e Ele não desiste de você. Essas são as características de um amor que é para ser um amor materno. Deus fez a mãe para ser assim, para te amar independente de, apesar de, para não ter primeiro, segundo ou terceiro lugar. Só que na realidade dos fatos, nós como pastores fazemos tantos aconselhamentos, queridos, e são tantas as vezes que nós vemos filhos marcados por mães que não conseguiram fazer isso. Filhos que sabem que não são os filhos preferidos, filhos que foram desprezados. Quantas vezes nós atendemos homens e mulheres tão feridos por causa de uma mãe dura demais, uma mãe que não soube amar, uma mãe que feriu. E é essa beleza desse texto que nós lemos. Ele diz assim: pode uma mãe, apesar de eu ter habilitado ela pode esquecer-se do seu filho? Teoricamente não, mas ele diz assim: mas ainda que ela venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de você. E ele ainda diz mais: nas palmas das minhas mãos te gravei, nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim.
Sabe o que Deus está dizendo? Ele falou, olha, ainda que uma mãe viesse a esquecer-se, eu não vou me esquecer de você, mas tem uma coisa, para eu não me esquecer de você, eu vou deixar uma marca na minha mão. Era costume das mães hebreias deixarem uma marca na sua mão para não perder a hora de amamentar o bebê enquanto elas trabalhavam. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele na cruz do Calvário deixou as marcas nas suas mãos. Sabe para quê, querido? Todas as vezes que Deus olha para as marcas na mão de Jesus, Ele lembra da grandeza do seu amor por mim e por você. Então nós estamos marcados diante dele, e ele diz, e os teus muros, o que é muro? É limite. Deus conhece os teus limites, Deus conhece os meus limites, e ele fala, e os teus limites estão continuamente diante de mim. Querido, não importa o quanto você foi amado, ou o quanto você não foi amado, o quanto você você desfrutou desse amor de mãe, ou quanto você não desfrutou. Eu quero dizer para você que você continua sendo amado por Deus. E sabe, esse amor nos habilita para, inclusive, perdoar pessoas que talvez não conseguiram nos amar. Cada um dá o que tem. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Sabe que a minha mãe, nós começamos a passar fome muito cedo, porque o meu pai era alcoólatra. E minha mãe começou a trabalhar. E minha mãe, ela não tinha 2 empregos, ela tinha 3 empregos. Então, com 9 anos de idade, eu já era responsável por fazer a comida, porque daí já tinha, mas ela precisava trabalhar muito. Só que tem uma coisa, minha mãe nunca disse eu te amo para mim, enquanto eu era criança. Minha mãe nunca disse, nem na minha adolescência. Mas eu sabia que ela me amava, mas ela nunca disse. E aí um dia eu resolvi fazer algo. Eu resolvi dizer, mãe, eu te amo. E aquilo foi um rompimento tão grande, porque minha mãe começou a chorar do outro lado do telefone. Sabe, queridos, talvez o seu pai, a sua mãe, não deu para você algo, porque ele também não recebeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você temos um amor que excede todo o amor humano, que nos cura, que nos restaura, um amor que nos leva para novos níveis, e esse amor vai vir para nos curar. E eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães, e aonde esse amor é tão falado, um amor de renúncia, um amor sacrificial, eu quero dizer para você que tudo que você vê num amor de mãe, na verdade, ele está apontando para o amor de Deus. É sobre o amor do Pai, de um Pai celestial, que vem dizer para todos nós, olha, talvez você não compreenda, mas eu te amo. A mensagem do Evangelho é sobre o amor de Deus. A mensagem do Evangelho é sobre o convite do Senhor para nós voltarmos o nosso coração para Ele. Sabe, querido, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele contando algumas resistências que ele tem acerca do Evangelho. E eu pude dizer algo para ele, com muita propriedade, com muita verdade do meu coração. Falei para ele, você pensa isso, porque você ainda não teve um encontro com o Senhor. Meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se você ainda não teve um encontro com o amor de Deus, você tem muitos argumentos. Mas o dia que a gente se encontra com o amor de Deus, eu não tenho mais argumentos para não perdoar. Eu não tenho mais por que não me doar. Eu não tenho mais por que simplesmente não ser completo e feliz na grandeza desse amor. Você é alvo do amor de Deus. Um amor que excede todos os amores dessa terra. Todos os amores dessa terra são apenas um fragmento, são apenas uma placa que aponta para o amor de Deus. E nessa manhã, o Abba, o Pai, através da minha vida, vem dizer para você que você é alvo do amor
de Deus.